Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre variáveis, ok? Bom, para começar, vamos abrir aqui o nosso localhost para ir testando o que a gente vai fazendo, né? Programando. Vocês podem ver aqui que não está, o Observer não está rodando. Então, lógico que a gente vai digitar localhost e não vai funcionar. Aí, não foi possível conectar. Então, vamos iniciar o nosso Observer. Tem um tutorial explicando como baixar e como instalar. Ok? Vermelhinho. Vamos para laranja. Laranja e o verde. Então agora sim, agora está funcionando o nosso servidor local. Aqui é onde a gente vai guardar nossos projetos das aulas PHP. Não temos nenhum arquivo aqui ainda. Vamos iniciar o nosso Notepad. Também tem um tutorial como baixar e uma explicaçãozinha rápida lá. Então, a gente que está começando agora, vocês vão aprender também sobre a sintaxe do PHP. Abrimos o PHP e fechamos o PHP. E aqui dentro é onde vamos colocar tudo a programação que é do PHP. Então, se você tem uma função aqui, uma determinada tarefa, vai ser aqui dentro. Enquanto a gente não renomear ele para PHP, ele vai ficar como um arquivo texto. Vamos salvar ele. Ctrl S. Vamos lá na nossa pasta que estamos trabalhando. C, WAMP, www. Então aqui dentro desse www você vai ter todos os seus projetos, ok? Criou a pasta aulas PHP, está aqui. Vamos por aqui variáveis.php. Enter. Você vê que ele já identificou que é um arquivo de programação e a linguagem PHP. Então aqui dentro, pessoal, é aqui que a gente vai programar. Então se você tem, vamos supor que a gente está programando, vai continuar aqui nós fizemos uma tarefa dentro desse PHP, aí aqui para baixo faremos outras coisas. Então você tem que fechar o PHP, não pode deixar aberto. Caso você só vá usar o PHP, então a gente nem precisa fechar, pode até deixar aberto caso queira, entendeu? Mas acho que por padrão, acho que é bom a gente acostumar a fechar para evitar os erros, ok? Então, variável. O que são variáveis, né? Quando a gente, um exemplo, vamos fazer um exemplo assim de a pessoa vai digitar usuário e senha, ok? Então ele vai lá, usuário e a senha. Então vamos trabalhar em cima disso aqui, que é o que? Um login. Então toda vez que a gente for fazer um login no sistema, que a gente tem que digitar o nome do nosso usuário e a senha. Então a gente digita isso e alguma coisa ele tem que fazer para ver, né? Se a gente está cadastrado, se o usuário está cadastrado, se a senha é igual àquilo lá. Então não é que você digita o nome e vai lá e procura assim, o nome pelo nome. Ele tem que ter uma variável. Eles vão guardar as coisas dentro da variável, entendeu? Então vamos fazer assim, é uma caixinha que você guarda ali e você tem que dar um nome para ela. Então nós vamos guardar o que? Quando a pessoa digitar o usuário lá, ele vai vir aqui e guardar dentro dessa variável usuário e senha. Uma outra coisa, toda variável tem que começar com o cifrão. Você vê que a gente coloca o cifrão, o próprio sistema já
vê que já identifica como uma variável, que ele até muda a cor, você entendeu? Toda variável não pode começar com letra maiúscula, ok? Sempre começa com a letra minúscula. Não pode ter número, não pode ter espaço. Você vê que quando a gente dá espaço, ele já muda as coisas para frente do espaço. Não pode ter caractere especial, tipo acento, interrogação, exclamação. Tem não pode ter, ok? Normalmente, como a gente trabalha, a gente tem que identificar no programa, no sistema, dar um erro, alguma coisa. O que eu estou guardando? Onde eu estou guardando o usuário? Onde eu estou guardando o nome do cliente? Onde eu estou guardando... Então, você tem que criar uma variável, mais ou menos, para você identificar fácil, né? Para você se identificar fácil o que aquela variável vai guardar. Então, eu uso tipo assim, ó. Vamos supor, nome. Começo aqui com maiúscula, aqui pode ter maiúscula, você só não pode começar com a maiúscula, usuário. Então, nome, usuário. Eu sei que aqui eu vou guardar o nome do usuário. Vamos supor que eu entrasse em cliente. Eu colocaria tipo nome, cliente. Então é fácil da gente identificar no programa o que ela vai guardar, entendeu? Então vamos supor que eu coloque aqui... posso começar assim também, var, cli, entendeu? Isso vai de vocês que vão se organizar. Isso aqui é mais que uma organização sua, entendeu? Do programador, para ele identificar fácil as coisas que ele está fazendo, que é muita coisa, muito código que a gente vai usar. De repente você olha assim, poxa, onde está guardando essa variável? Esse nome do usuário está guardando aonde? É lógico, se eu for criar um negócio var1, o que esse var1 vai guardar? Não adianta eu chegar aqui, nome do usuário. Então, quando a pessoa digitar o nome do usuário, eu vou guardar no var1. Entendeu? Ou var número. Não tem como, você entendeu? Então, vamos usar sempre uma coisa assim, mais organizado, entendeu? Então, eu vou guardar o usuário. E o usuário eu ponho o U maiúsculo, por quê? Porque também é mais fácil de você... no meio de um programa de 1000 linhas, 500 linhas, varia, tem 30 linhas, 20 linhas, 100 linhas, depende aquele arquivo que você vai fazer, que vai funcionar ali, entendeu? Então, se você olhar assim de longe, vamos supor, tem um monte de coisa escrita, se olhar nome e usuário normal assim, talvez você não identifique rápido. Agora, se você fizer assim, é muito mais fácil de você identificar. Nome do usuário, cliente, entendeu? Aqui senha, usuário. Então depois da variável, o que a gente faz? Sinal de igual. E aqui a gente vai guardar o nome do usuário. Se a pessoa digitar o nome certo, vamos supor Sandro Oliveira. Toda vez que você terminar uma linha, você tem que fechar ela com um ponto e vírgula, entendeu? Se você não fechar com ponto e vírgula, vai dar o erro. A senha, vamos colocar uma senha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu quero ela numérica, então eu não ponho essas aspas. Posso deixar, como é número, eu posso deixar ela assim, ok? Outra coisa, você vê que eu estou escrevendo, terminou a variável, dou um tab, ou igual aqui. Então a gente sempre está identando o código. Identar o que? É organizar, deixar ele certinho, entendeu? A pessoa fosse ficar assim, ó. Então muita coisa na programação, nas coisas suas, vai ficar um negócio da forma que você é, organizado ou não, entendeu? Aí ó, fica um negócio estranho, fica aqui, vai descendo, vai fazendo. Então sempre se organize. Ok? Aí fica um sisteminha bem mais legal, bem mais arrumadinho. Vamos salvar. Se eu vier aqui e testar,
não vai fazer nada. Por quê? Ó, variáveis PHP, já criou lá, entendeu? Se eu clicar aqui, ele vai rodar e não vai me dar nada, ó, porque o PHP ele é interpretado no servidor. E aqui também eu não estou fazendo nada, só estou guardando a variável, ok? Eu estou guardando o nome do usuário, a pessoa digitou lá login, Sandro Oliveira, senha do usuário, tal. Então a programação é isso aqui também, entendeu? Que a gente tem que entender como que é a programação. Tem uma aula explicando sobre isso, ok? Então vocês, se não tiveram, não viram ela ainda, vão lá e vejam como que funciona a programação. É claro que no decorrer do curso a gente sempre vai estar falando sobre isso, mas aí você vai saber certinho como que é a programação. Porque a gente olha um sistema, olha um site e fala, nossa, que bacana, como que ele faz isso, faz aquilo. Ele não faz nada, quem manda fazer é a gente, entendeu? Então, por enquanto, o que eu estou mandando ele fazer? Nem quando a pessoa digita, porque quando a pessoa for digitar, a gente tem que fazer a parte dela digitar, que é aquela janelinha com o nome do usuário, ele vai digitar a senha. Quando eu der Enter, ele enviar, ele vai vir, vai conferir se esse nome do usuário é isso, se é aquilo, se a senha é. Depois disso eu vou fazer a função, o que ele vai fazer se for mesmo igual, se for erro, se não for igual, o que tem que fazer. Isso a gente vai vendo no decorrer do curso. Por enquanto, o que eu estou fazendo? Ensinando o que é variável. Então, as variáveis, o que é? A gente vai guardar o que as pessoas digitam, os dados que a gente quer que aquela variável, quando for fazer alguma coisa, um exemplo, rapidinho. Quando eu quero que apareça na tela, o que eu faço? Eu digito echo, coloco dentro de aspas e encerro com ponto e vírgula. Então vamos supor aqui nome do usuário. Eu não vou pôr acento porque a gente não está no TF8. Isso aqui vai dar erro, quer ver? Ó, vou colocar só para vocês verem. Usuário. Salvei. Eu não vou ficar falando que eu salvo, porque toda vez que eu vou sair, então eu tenho que salvar e atualizar, entendeu? Salvei lá, atualizou aqui, ó, nome usuário. Então ele já tem já está, tudo bem que ele já está com acento, porque ele já está formatado, ó, já está codificado como esse ANSI aqui, o TF8, ok? Por isso que ele aparece aqui, senão ele daria erro. Aparecia um monte de caractere lá. Então, que nem aqui, nome do usuário, echo, senha, fecho, ponto e vírgula. Ó, não vou salvar. Se eu vier aqui e atualizar, ele vai continuar o nome do usuário. Então, toda vez que eu saio, eu já dou um Ctrl S, ou venho aqui em salvar, ou aqui você vê, ó, salvar, Ctrl S. Então, a gente aprende a fazer as coisas mais rápido. Aí, ó, então eu salvei, atualizei, ó, nome do usuário e senha. Você vê que ele sai na sequência. Por quê? Tudo é programação. Tudo é o que a gente manda fazer. Ele só está interpretando o que é para imprimir nome do usuário e senha. Não mandei pular linha. Se eu quiser mandar pular linha, ele tem um comando para isso, que é o que? Vamos usar o HTML aqui, ó. O BR é o que? Pular linha. Salvei. Olha lá. Pulou linha. Então, nada é. Se eu quiser que ele seja mais para frente, eu vou ter que fazer isso. E ele não vai para frente. Por que ele não vai para frente? Porque ele identifica o que está escrito dentro daqui. Se eu quiser que ele vá para frente, eu tenho que no CSS, na programação do CSS, que é para você colorir, para você mandar ficar um para baixo, um para cima, do lado. É um comando, é a parte do CSS que a gente vai também fazer isso aí, entendeu? Então, por enquanto, não ficar saindo muito do contexto aqui, que é as variáveis. A gente vai explicar mais sobre variáveis. A parte de programação a gente vai ver depois nas outras aulas, ok? Então, nome do usuário e senha. Então, eu mandei ele imprimir na tela o quê? Só o nome do usuário e a senha. Não mandei ele imprimir Sandro Oliveira e nem o número. Então, quando a gente
vai mandar imprimir, o que a gente faz? É simples. Nome do usuário, eu não vou pôr Sandro Oliveira, porque pode ser Sandro, pode ser João, quem está digitando lá no login? É a pessoa que vai digitar no login. Então ele vai ter que ler o quê? O que eu guardei dentro da variável, entendeu? Usuário, nome usuário. E a senha. Senha. Ó, usuário. Eu vou pôr tudo em minúsculo. Você vê que ele está diferente aqui, entendeu? Salvei. Ó, nome do usuário, Sandro Oliveira. Senha. Por que não marcou senha? Porque eu tenho a variável minha é nome usuário com U maiúsculo. Do jeito que está aqui, tem que ser aqui, entendeu? Repito, é a gente que manda ele fazer. Não é ele que faz porque o computador é inteligente, não. Ele só faz, interpreta o que a gente manda fazer, ó. Ele podia, se fosse inteligente, falar o nome do usuário é essa aqui mesmo, entendeu? Mas não. Tem que ser do mesmo jeito que está aqui, você tem que mandar ele imprimir lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então é isso, pessoal. Essa aula é mais para isso aí. Você saber o que é variável, como que funciona, o cifrão, o maiúsculo, o minúsculo, os caracteres especiais. E já até passei um pouco que eu falei como imprimir na tela. Mas tá dentro do contexto ainda, ok? Então até a próxima aula. Na próxima aula iremos falar sobre converter as variáveis em PHP, ok? Então até mais, um abraço.